Já sei como fazer. Vou colocar o áudio dele por trás, falando, e depois eu vou parar. Mas o que me chamou a atenção, minha gente, foi um travesti que estava lá. Posso confessar uma coisa para vocês? Quando eu vi, ele estava olhando para mim, e olha que eu não sei muito bem ficar sem graça. Eu sou tímido, mas sabe o que me ocorreu? Vou confessar publicamente a minha hipocrisia. Meu Deus do céu, se esse rapaz pedir para tirar uma foto comigo. Gente, esse vídeo se destina a comentar essa pregação que muitas pessoas acharam muito linda a respeito aí do padre. Bom, em primeiro lugar, é digno de nota a maneira como ele diz, né, que um travesti estava olhando para ele. E as pausas que ele faz no discurso é bastante emblemático, né, para levar a plateia, a gigantesca plateia, ao riso. Bom, aí ele fala que a Luana ficou olhando ele lá de trás, né? Ele olhando lá no fundo, ele diz, e depois ele confessa: o meu preconceito, o meu medo vindo à tona, é vergonhoso o que eu estou dizendo. E logo depois de dizer isso, de fazer esse processo de meia-culpa, né? Quase que num processo de confissão, ele diz. Aí ele veio vestido, com aquele vestido longo, e riu. Tá bem pautada na chacota esse comentário, sobretudo do vestido. E ele usa o tempo todo a questão do meia-culpa dele para legitimar aquilo que ele está falando. Acredito que uma das coisas que a gente tem que se pautar nessa discussão, sobretudo, é o quão o discurso não é inocente. Como o que a gente fala tem força. A gente não pode esquecer que a cultura do ódio, ela se faz valer daquelas pessoas que não assumem os próprios preconceitos, né? Como se a materialidade do preconceito em si estivesse apenas ligado ao gesto e ao ato violento, né? Ao ato que caracteriza a violência. E o preconceito, ele não é só o sangue que escorre pelo rosto de travestis e pessoas trans agredidas, né? A gente tem que se pautar. Nós somos sujeitos que com uma série de coisas para se resolver, uma série de preconceitos para se desconstruir dentro da gente, né? Uma vez que nós estamos inseridos nesse holograma da dominação preconceituosa, né? De discursos preconceituosos em que as diferenças elas são tidas como risíveis, como dignas de chacota. A quem se endereça esse riso do vestido, esse riso da travesti estar olhando para ele, e a quem esse discurso faz rir? A gente tem que se perguntar, porque eu não consegui rir em nenhum momento, eu não achei minimamente engraçado. É água. Admitir os próprios preconceitos, admitir as próprias limitações, admitir as próprias dificuldades, confere então a nós e a pessoa que se enuncia tais dificuldades um senso de humanidade muito grande. E isso é muito evidente, sobretudo na fala da Luana, quando pede para tirar foto com ele. A Luana diz: o senhor costuma tirar fotos com pecadoras? Então, assim, é uma espécie de meia-culpa também, porque, claro está que dentro desses dogmas do cristianismo, enfim, da religião católica especificamente, a vida de Luana é tida como uma vida pecadora. Então, é uma maneira que Luana, creio eu, encontrou de se aproximar, inclusive, dele. Por isso que ficou, então, observando ele ao fundo.
Não é uma coincidência o fato dele estar pregando para essas milhares de pessoas. Ele ocupa um palco, ele ocupa um microfone, ele ocupa um lugar de poder, há um micropoder ali. Seria no mínimo esperado que ele se munisse de mais informação antes dessa pregação. Depois de tirar a foto com ela e depois de admitir aí então toda essa energia que fluiu de dentro dele, provocando aí então uma espécie de medo com preconceito que ele diz que veio à tona a partir dessa simples pose. E depois de tudo isso, ele diz o seguinte: aquele que você enxerga e que naturalmente provoca um desconforto por ser tão diferente de nós. É muito difícil não encarar essa pregação com a carga moral que ela prediz, né? Que vem dela, uma carga moral muito gigantesca, né? Quando coloca a Luana como uma pessoa super diferente. Então, assim, que diferenças são essas? Convém perguntar. O que nos iguala e o que nos diferencia? As nossas diferenças não podem ser usadas para nos subalternizar, para nos colocar num lugar de não humanos. Isso fica muito claro no discurso do padre cantor, o lugar não humano que coube a Luana nesse aspecto. E aí depois disso ele continua dizendo: não sabemos quantas coroas da dignidade foram colocadas por essa pessoa. E ele fala isso depois de narrar que uma pessoa da festa contou para ele que a Luana acolhia pessoas em situação de rua e cuidava para que essas pessoas em situação de rua tivessem aí o mínimo de dignidade de volta. Dava banho, cuidava de feridas e etc, etc. Que são discursos, narrativas que a gente encontra aos baldes, né? Nessas parábolas desse livrinho aí, dos maus costumes, que é a Bíblia, como diria José Saramago. Percebe-se que a dignidade que ele tenta conferir a Luana, ela tá sobretudo num viés bastante moral, uma vez que a Luana só é merecida essa dignidade, o que ele chamou de tapa na cara, pelo que ela promove, pelo que ela faz de bom, e não como algo que é inerente a ela. Perceba? Vamos entender a diferença. No auge da sua vida, entre aspas, pecadora, então ela precisa de uma legitimidade para que a humanidade a ela seja conferida. Vocês conseguem notar essa diferença de uma pessoa, de uma mulher católica que não promove, digamos, atos tão engrandecedores como os da Luana, são mesmo, já tem uma dignidade garantida nesse discurso sob essa ótica, e a Luana não. Então eu gostaria de perguntar, sobretudo com esse discurso, padre cantor, quantas coroas da dignidade foram arrancadas das cabeças das travestis por discursos como este? Discursos que não garantem em si a própria humanidade da pessoa, não garantem em si o próprio senso de igualdade formal garantido pela Constituição. Igualdade material a gente sabe que não existe, né? Quando a gente vai para a igualdade material, a gente entende demandas muito específicas, sobretudo dessas vidas que são mais precárias ou mais subalternas que outras. Isso fica muito claro quando ele diz: eu não entro no mérito da questão da vida que ele leva, e eu gostaria também que você não entrasse. Nós também temos que pensar que a Igreja Católica foi e é promotora de muitos desses tabus e promotora, sobretudo, de muitos controles sociais, né? Promovendo aí essa política do medo, da culpabilização. Eu não entro no mérito da questão da vida que Luana leva. Olha essa fala. É justamente entrando no mérito da questão da vida que essas pessoas levam, da vida que nos é destinada, e sobretudo se pautar e tentar compreender quais são os mecanismos opressivos que se colocam a favor dessa separação que está colocada o tempo todo, porque inúmeras pessoas tiraram foto com ele antes de Luana. Só Luana é que
causou esse incômodo tão grande nele. Há muito mais nas entrelinhas que a gente precisa alcançar. Aquele que você enxerga e que naturalmente provoca um desconforto por ser tão diferente de nós. Naturalmente, olha o quão naturalizável o preconceito, uma vez que uma pessoa gênero-divergente traz aí na sua materialidade, no seu corpo, a sua identidade. É impossível ficar dentro do armário sendo, quase impossível ficar dentro do armário sendo uma pessoa trans, né, ou uma travesti. E indo de encontro com essas questões, é que eu trago aí uma contribuição. É o texto de uma fala de uma filósofa chamada Carla Rodrigues, do Rio de Janeiro, que me impactou muito no Cisminário Queer que teve, promovido pelo Sesc. Isso que vai nos ajudar bastante a entender essa cápsula de aceitação, essa cápsula de humanidade que nos é humildemente, muito ironicamente, estendida. Pode continuar? A diferença não deve ser manipulada para hierarquizar e organizar a vida social. O respeito às diferenças tem sido pautado em torno da palavra tolerância, que, de acordo com o seu ponto de vista, é o indicador do esgotamento das políticas da diferença. São proposições que seguem o trilho da tolerância como forma de se alcançar um tipo de consenso, em nome do qual devemos tolerar os outros que são diferentes. Ou, em nome da tolerância, a sociedade ganha uma indesejável estrutura hierárquica na qual os que se consideram não precários ou não subalternos, no caso o próprio padre cantor e as pessoas que ele estava pregando, podem generosamente estender a mão aos demais, no caso a travesti marginalizada ou travesti, né, no discurso dele. Tolerância, como bem lembra Jacques Derrida, é um conceito herdado do cristianismo, no qual o outro nunca é aceito como igual, mas como uma concessão caridosa. Perceba esse gesto caridoso e generoso de estender as mãos, né? O outro nunca é aceito como um igual. Na tolerância, continua Carla, haveria um limite que configura, restringe e condiciona aquele que é tolerado. Então, dentro dessa estrutura de tolerância, tem esse limite que vai restringir e condicionar, segundo o quê? Segundo as regras de quem tolera. Mantém-se aí uma estrutura violenta, no qual alguns autores chamam de violência ética, e onde se exige o enquadramento do outro nessa moldura normativa que se torna condição restritiva de reconhecimento. Não há reconhecimento dentro dessa moldura normativa que tentam nos enquadrar. Para que a gente seja aceito, a gente precisa, então, assumir uma postura social como Luana assume. Então percebe que não há uma concessão aí e que há um molde colocado e que a gente deve se encaixar e que é uma estrutura violenta, né? É uma violência ética. Vai se exigir da gente esse enquadramento nessa moldura normativa e isso por si só restringe o próprio reconhecimento. É muito importante para que a gente entenda essa estrutura, para a gente poder identificar essas problemáticas. Com relação ao padre cantor, parabéns por admitir as suas limitações, parabéns por admitir os seus preconceitos, mas o parabéns só serve se você tiver em si próprio o compromisso de tentar desconstruí-los, tá bom? Um beijo bem grande para você que acompanhou esse vídeo até o final. O meu nome é Margot Tonhon, este é o canal Voz Trans.